Bom dia a todos. O tema desta aula é muito atual pelo momento que nós estamos vivendo. Não é um ensinamento do Meixo Sama, mas é baseado nele. É uma palestra no nosso projeto Pioneiros, do reverendo Watanabe. E diz assim: você pode compensar um fracasso. Sempre que um membro da igreja reconhece sua responsabilidade ou reflete sobre seus erros, sua atitude deverá ser sempre positiva. Tão logo reconheça seus erros, corrija-os e, sempre que falhar, faça o melhor uso das suas falhas. Assim você será recompensado. Algumas pessoas dizem que nenhuma falha poderá ser realmente compensada. Em nossa igreja, todo erro ou falha é considerado como um processo purificador. De outra forma, não podemos dizer que acreditamos em Deus. Certamente é melhor não cometer enganos ou tolices, desde que somos seres humanos. Entretanto, nenhum de nós está livre de errar. O importante é se a pessoa está ou não voltando sua alma a Deus durante todo o tempo e se está ou não enfrentando os diversos casos com coragem e atitude positiva. Nesse ponto aqui, infelizmente, muitas vezes, num passado muito recente, por assim dizer, quando um membro vem buscar orientação por um ministro, por um reverendo, se realmente não houver muito macoto da parte do orientador, aquilo que a pessoa diz pode ser usado até contra ela. Dependendo da fé que a pessoa tenha, ela pode se afastar da igreja, ela pode se revoltar, né? Tudo movido por quê? Se não houver, como eu disse, macoto por parte do orientador, e ele deixar de querer ser juiz ou interesseiro, ele pode realmente destruir a vida de uma pessoa, com uma orientação errada ou tendenciosa, visando o quê? Concluir suas metas, fazer nome perante seus superiores e tudo mais. Esquece a sua real essência. Sempre que enfrentar um problema, tente encontrar tantas oportunidades quantas forem possíveis para estabelecer contato com Deus. Imagine que Ele permita que você conheça sua vontade, através de uma provação. Ao invés de fugir dela, enfrente-a com amor e gratidão. Mesmo que você misture sentimentos de angústia e esperança numa situação difícil, enfrente-a e vai experimentar o verdadeiro amor de Deus em meio ao sofrimento. As experiências que temos dos vários tipos de sofrimentos não são causadas apenas pelo fato de termos profundos pecados e muitas máculas. Os sofrimentos são muito maiores quando é preciso o cumprimento de missão, em servir como instrumento de Deus para a salvação da humanidade. É preciso saber antecipadamente que Meixo Sama nos trará as dificuldades necessárias durante o servir e fará com que passemos por amargas experiências, a fim de que possamos salvar nossos semelhantes. Para criar o homem que Ele quer utilizar como seu instrumento, Deus e Meixo Sama vão aprimorar como seu instrumento. Deus e Meixo Sama vão aprimorar essa criatura, dando um treinamento, examina o seu instrumento para futuramente saber se pode ou não contar com ele no desenvolvimento da obra divina. Deus exige maior esforço daquele que tem mais condições de se aprimorar. Ele exige maior aprimoramento de quem tem maior capacidade de servi-lo. Isso aqui foi de uma época maravilhosa para nós. E com certeza muitos que foram contemporâneos da minha geração, vivemos experiências maravilhosas com alguns superiores que eram rigorosíssimos com relação à nossa formação. Nós somos formados para servir, não para ser servidos. Então nós aprendemos a renunciar em muitas coisas, questionávamos algumas coisas, mas nós fazíamos, porque nós queríamos aprender. Hoje, muitas pessoas acabam se afastando, não no caso que eu contei na primeira parte aqui dessa palestra, porque se você chama a atenção de alguém, corrige uma postura de coisa, a pessoa fica melindrada. São os messiânicos Nutella, né?
não sabem o que é lavar um banheiro, não sabem o que é limpar, fazer uma limpeza, não sabem o que é você arregaçar as mangas, não sabem o que é você bater numa porta e oferecer jurei. A pessoa fica melindrada. Né? Você orienta como ministrar um jurei correto. A pessoa acha, não, mas eu já sei, eu tenho 20 anos de membro, 30 anos de membro, eu já sei ministrar jurei. Mas como você vai ministrar um jurei se você conversa durante o jurei? Não, donativo eu faço há muito tempo, muita coisa e tal. Teve graça? Não, não teve. Então você não faz donativo, você coloca dinheiro na urna. Né? Oração, eu sei fazer, vixe, mas não sabe nem pronunciar direito. Mas na realidade, a pronúncia é o de menos. O que é importante é a essência com que você faz uma oração no altar. E quando você se propõe a servir a Deus numa obra, aí é quando o chicote começa a estralar. Tudo aquilo que você não suporta, tudo aquilo que você é fraco, tudo aquilo que você tem que aprimorar realmente, Deus e Meixo Sama vão colocar situações para você, para ver se você aguenta. Quando se fala de renúncia, seja vida profissional, sentimental, familiar, é muito doloroso, dependendo do nível de apego, de relação que você tenha com essas situações. Eu tinha um grande emprego, larguei tudo para servir a obra divina. Vivi um grande amor, larguei tudo para servir a obra divina. Amo minha família, tenho um lar maravilhoso, mas larguei também para poder viver, dedicar na obra divina. Quando você toma essas decisões, não há arrependimento. Porque você faz com profundo amor, com certeza do que você está fazendo. Não pode haver paixão, tem que haver amor. A maior dificuldade reside depois, quando vem as fases das decepções com as suas decisões. Que são as decepções com os seres humanos. Né? É um superior que quer te humilhar, é um superior que, na realidade, dentro disso aqui tudo, buscar entender a vontade de Meixo Sama, até nos momentos de humilhação pelas quais você passa com o superior, é difícil pra caramba. Poxa, mas será que Meixo Sama quer me mostrar o que com isso? Esse ministro, esse reverendo está me humilhando, me fez fazer tal coisa, me deu um tapa, me xingou. Será que isso é aprimoramento? Até onde eu tenho que aguentar? Por que eu tenho que superar isso? Ah, o ministro pediu para eu doar tudo que eu tenho, para vender meu carro, vender minha casa e doar tudo para a obra. Será que isso é vontade de Meixo Sama? Por que eu tenho que fazer isso? Né? Então você começa a entrar num choque de consciência, em saber se o que você está ouvindo é o homem falando ou é Meixo Sama falando através dele. E aí, o que você faz? Como eu falei, a maior dificuldade reside quando você começa a criar esses questionamentos e vem a fase do arrependimento. Puta, eu não devia ter largado meu emprego, eu não devia ter largado tal pessoa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, eu não estou aguentando mais isso aqui. É daí que você tem que tirar situações assim, onde você quer chegar na obra divina? Uma das coisas que mais me motivou a superar todos os obstáculos pelos quais eu passei, e passo ainda, foi ler a vida de Meixo Sama. Se Meixo Sama passou o que ele passou, de humilhações, de ser preso, de ser humilhado, de ter apanhado na cadeia. Se ele aguentou tudo, na idade que ele já estava, como é que nós não podemos aguentar? Não é? Meixo Sama diz que os verdadeiros messiânicos terão sofrimentos maiores do que as pessoas comuns, mas também terão alegrias e satisfações que outros não poderão sentir. Ele nos ensina, lembre-se de que Deus treina e disciplina os especialmente escolhidos, aqueles que têm grande missão para cumprir, através das provações, dando-lhes muitas lições para aprender, muitos problemas e dificuldades para superar, tal como se forja o aço mais resistente. Se numa fase da sua vida você passou por humilhações, ou broncas e tudo mais, tal, e você soube entender o que o Meixo Sama quis te falar, mostrar com aquilo ali, você não vai precisar repetir o processo outras vezes, desde que você tenha aprendido. E vamos supor que o tempo passou, você ganhou um conhecimento de ensinamento, de doutrina, soube encaminhar pessoas, fazer um monte de coisa. E de repente surge no seu caminho alguém que quer
ganhar nome em cima de você, que quer se aprimorar, que quer te aprimorar, vamos dizer assim. Mas onde está escrito que você também não pode ser o aprimoramento dessa pessoa? Não é? Onde está escrito que a pessoa também não vai ter que aprimorar com você? Né? Como é que pode alguém querer falar para você, você, Dorival, tem que lavar banheiro todo dia, para aprender a ser humilde? Aí eu falo, poxa, mas eu já lavei banheiro anos e anos e anos, e até hoje eu lavo até de social, como eu estou aqui. Aí você pergunta para a pessoa assim, você já lavou banheiro alguma vez? Sensei? Sensei ainda. Talvez ele não sabe nem o que é um rodo. Né? Você tem que ministrar 50 jorei por dia. Né? Você já ministrou 50 jorei por dia? Tem que fazer seu esforço máximo, venda o seu carro, venda a sua casa, faz tudo como gratidão. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Você já viu sua família passar necessidade? Você pegar todo o seu salário, toda a sua renda e colocar numa urna? Você já fez isso alguma vez? Né? Você já passou horas e horas orando para tentar resolver o problema de um membro até ver a solução? Então, como é que você pode orientar aquilo que você não faz? Como é que você pode falar coisas que você mesmo não pratica? A gente aprendeu durante muito tempo a ter uma fé questionadora. Eu nunca fui vaquinha de presépio nem gado. Para ficar, ai sensei, nunca fui. Quem me conhece há muitos anos, eu tenho 36 anos de messiânico, sabe que eu nunca fui assim. Nem com os jovens que eu formei em São Caetano, nem com os membros que eu tive no São Lucas e mesmo na Arte do Jorei. Primeiro, os jovens eu sempre orientei, vocês têm que estudar, se formar e serem líderes na sociedade, para aí sim levar o nome do Meixo Sama como líderes. Nunca falei para jovem largar tudo para fazer isso e aquilo outro, porque senão, se esse jovem não tivesse missão, não tivesse afinidade, como é que eu vou dizer, não tivesse plena convicção disso tudo, no futuro ele ia me xingar, ele ia ficar com ódio de mim. Com ódio de mim. Eu tive um ministro que hoje é reverendo. Esse cara me aprimorou pra caramba. Né? Me aprimorou muito. Né? Ele me desafiava em várias situações. Eu aprendi muito com ele. Muito. E a maior burrada que ele fez foi um dia querer jogar os jovens de São Caetano contra mim, armando uma reunião sem eu saber. Mas os jovens estavam comigo, então eles me avisaram. Então eu cheguei depois da reunião, minutos depois que eu tinha começado. O homem ficou totalmente sem graça. Foi na época de um congresso internacional de jovens. Né? Ele pensou que não estava acontecendo nada, mas estava tudo nas minhas mãos, estava tudo sendo controlado. Nós íamos levar 50 ônibus para o solo sagrado. Né? Ele me desafiou. E eu fui muito burro. Porque eu larguei minha faculdade para poder satisfazer o ego desse ministro, que é reverendo hoje. Mas nós levamos 50 ônibus de pessoas para Guarapiranga. Na época, eu agi pelo meu ego, pelo meu gá. Eu jamais agiria novamente assim. Né? Mas eu não posso me arrepender, porque o tempo já foi. E por essa decisão, caminhos foram traçados de forma distinta, que hoje a Arte do Jorei existe. Então, entender a vontade de Meixo Sama, até sendo massacrado, às vezes até por um Zé Ruela da vida, você tem que aguentar, ué. E saber como tirar essas condições. Mas hoje, nós não estamos mais no momento de humilhar ninguém, nem sermos humilhados. Nós estamos na fase de formar pessoas que querem ser salvas, formar pessoas que querem salvar outras pessoas, formar pessoas convictas na fé. Nós não precisamos mais de pessoas aventureiras, curiosas. Ah, eu quero saber como é que é. Ah, eu gostei. Ah, eu vou seguir aqui. Não vai nada. Não vai. Infelizmente, as pessoas pensam que um Ricari é uma coisa que você acha na rua, que você compra na 25 de março, como chegaram até a falar que a Arte do Jorei fazia o Ricari na 25 de março. Né? Um Ricari pode salvar uma... Pode não, o Ricari salva vidas, pelo poder do Jorei que lhe é concedido. Então, nós não podemos mais outorgar pessoas de qualquer jeito, formar ministros de qualquer jeito, reverendos de qualquer jeito,
Para que depois para sair daqui, virar as costas e abandonar a obra divina? Nós não precisamos mais de covardes, nós precisamos de guerreiros. E guerreiro não foge à luta. O Samba fala num salmo dele que o Filho de Deus, querido e amado, no céu vergonha inocente, na terra com nada se amedronta. Nós temos que formar membros com essa convicção. Membros não, nós não precisamos formar membros, nós precisamos formar servidores, sacerdotes da salvação. E aí sim você vai aguentar saber que você foi lapidado para se tornar realmente uma verdadeira katana, uma grande espada, né? Quando você deseja tornar-se efetivo instrumento de Deus para servir a obra, deve estar especialmente disposto a suportar severo treino. Ainda que também passe por múltiplas alegrias, deverá passar por alto aprimoramento difícil e rigoroso. Quando você sentir que está sendo prensado contra a parede, compreenda que é a hora em que Deus o está testando para sentir o quanto e até onde você está se apoiando nele. Sempre que você enfrentar problemas sérios que pareçam difíceis de superar, compreenda que Deus quer que você desenvolva a liderança necessária dentro de si mesmo, antes de torná-lo útil ao próximo. Para você ser líder dos outros, você tem que se tornar líder de você mesmo primeiro. E isso eu tive que aprender porque eu era uma pessoa extremamente tímida e fechada, e eu tive que liderar jovens. E antes de liderar jovens, com 3 meses de membro, eu fui responsável do plantão aos domingos dos jovens. E só tinha bicho velho. Com 3 meses de membro, buscando conhecimento, como é que eu ia orientar os mais velhos, os marmanjos, que sabiam tudo e eu não sabia nada? Pois eu tive que aprender a ser líder. Difusão externa, bater de porta em porta, eu morria de vergonha. Mas como é que eu ia mostrar essa timidez para os jovens que confiavam em mim? Eu tive que ser o primeiro da frente. Não, bora, vamos seguir. Eu estou na frente, pode confiar, eu estou junto. Então, eu ia na frente para mostrar que eu não tinha medo, mas eu estava borrado. E através desse processo, eu venci a mim mesmo. Nesse ponto, eu já falei uma vez, eu devo muito a um ministro. E esse eu falo o nome que vale a pena. É o ministro Valdemar Pereira, que ele me fez, está aposentado hoje. Ele me fez fazer difusão externa todo domingo, na hora do almoço, em São Caetano. Eu tinha uma raiva feroz. Mas hoje eu agradeço muito a ele, porque graças a ele eu perdi a vergonha. E graças a ele me tornei um líder de jovens. Se confiarem em Deus, Ele os submeterá a provas especiais, para que melhorem e fortifiquem sua índole, tornando-se de fato seres felizes e abençoados. Para esse fim, às vezes, concede bênçãos materiais e conforto. Em outras ocasiões, os fazem passar por dificuldades e provações. Em ambos os casos, o objetivo é de aperfeiçoá-los espiritualmente. Nós sabemos que Deus nos ajuda em nosso trabalho, porém, às vezes, encontramos dificuldades que nos fazem sentir termos chegado a uma completa paralisação. Em 97, em 90 eu entrei num banco estatal, concurso público. Ali era para fazer minha carreira de ascensão e tudo mais tal. Ganhava muito bem, tinha minhas condições, comprei apartamento, comprei carro, fui para o Japão, um monte de coisa. Em 97, uma proposta tentadora para ser sócio numa empresa me fez sair do banco. Eu fiz uma oração e tive um sinal, saí do banco. 2 meses depois que eu saí do banco, eu saí da empresa. Ferrado, falido, estrupiado, sem sabeira nem beira. Minha família, na casa que nós estávamos, fomos morar num quarto. Doei todos os meus móveis e um ano e um sofrimento feroz, dependendo de cesta básica e tudo mais. Foi uma fase extremamente sofrida, mas ao mesmo tempo extremamente rica, porque quando eu chegava no Juarez Center para dedicar no Parque São Lucas, que eu ia a pé, e não era perto, quando eu pisava na igreja eu me transformava. E foi nessa época que nós otorgamos 44 pessoas, né? Porque todos que vinham me procurar para buscar orientação, e nem ministro eu era, passavam por situações similares às minhas, e eu tinha que dar vida para essas pessoas. O doloroso era chegar um amigo seu, pegar uma nota de R$2, R$5 e colocar no seu bolso, para ajudar a comprar um pacote de arroz, um pacote de açúcar e café. Isso era terrível, né? Então, assim, foram aprimoramentos pelos quais eu fui passando. E em momento algum, os membros me viam em lamúria na igreja, chorando pelos cantos, pé da vida com quem quer que seja. Pelo contrário, eu estava sempre sorrindo e levando alegria para as pessoas. Mas ao sair da igreja,
e voltar para casa era aquele sofrimento. Mas a graça veio bater na minha porta. Eu não fui atrás da graça. O emprego veio parar caiu nas minhas mãos quando eu fui trabalhar na Igreja Messiânica, na sede central, no departamento pessoal. Eu não fui atrás de emprego, nunca imaginei trabalhar lá. Foi um período muito rico também, porque lá eu aprendi a conhecer a estrutura de uma igreja por dentro, e como você pode ser, e como você jamais deve ser. É nessa ocasião que achamos ser árduo continuar confiando em Deus sem reservas e mantendo a força do pensamento positivo. Quando nos vier semelhante paralisação, recordamos que nesse momento inicia-se um novo caminho para nós. Essa experiência, ao se aproximar do impasse, é na realidade um período de treinamento da alma e do crescimento espiritual. Se a encararmos com a correta atitude, fazendo o melhor que possa para viver a nossa fé durante a inteira aprovação. Devemos compreender que quanto mais provas temos de suportar em silêncio, maior será a nossa missão na obra divina. Isso aqui é punk. Aí você fala assim, gente do céu, esse vestibular não acaba nunca? Não acaba nunca esse vestibular? É prova todo dia. É prova todo dia tem prova. E você tem que ficar e orar. Mexo Sama, eu aguento, manda. Mas chega uma hora que você dá uma fraquejada. Porque nós não somos de ferro. Então é a hora que você chora em silêncio, é outra hora que você dá um soco na parede em silêncio, né? É outra hora que você não consegue dormir, é outra hora que você não quer dormir. E o que fazer nessas horas? É a entrega. Muitas vezes vamos nos achar totalmente injustiçados. Mas nós temos uma mania infeliz, que é dar ibope para palhaço sem graça. E se nós entendermos que tudo é vontade de Deus, que nos ama, Ele está nos testando e nos aprimorando, nós nunca vamos achar que é tranqueira que está querendo sacanear a nossa vida. Até porque quem semeia, colhe. Se alguém desejar meu mal, não sou eu que vou fazer nada contra ela, é ela mesma que está fazendo contra si mesma. Pensa que Deus é cego, que Deus é surdo, que Deus é bobo? Deus vê tudo. Então, se você deseja o mal a alguém, você sabe que ali na esquina, você pode ser atropelado. Cai uma pedra na sua cabeça, ser assaltado, pode acontecer, perder um ente querido, porque tudo que você deseja, você vai receber de volta. Então, e nós, quando estamos passando por processos altamente dolorosos de purificação, muitas vezes, se você não tiver centrado, a sua revolta começa a apontar a sua arma para várias pessoas. E é quando você cai no nível delas também. Por isso que a vida vai nos ensinando a você ficar focado, Mestre Sama, o que o senhor quer me ensinar com essa purificação? O que eu tenho que aprender com ela? O que eu tenho que aprender com ela? Se eu estou sofrendo por doença, é que eu tenho que me mudar alguma coisa em mim, dos meus apegos, porque eu aprendi que doença, ela é muito reflexo da sua personalidade. Se você é uma pessoa maleável, sociável e tudo mais, a doença também o é. Mas se você é turrão, presunçoso, arrogante, a doença também é. Eu sempre digo, a doença, ela nunca pode andar na sua frente. Ela tem que andar do seu lado ou atrás de você. E do seu lado é sua melhor amiga. Na sua frente, ela comanda a sua vida. E você nunca pode permitir isso. Né? Então, são aprimoramentos que a gente vai com o tempo aprendendo como lidar com elas. Aí se você achar que é culpa de Beltrano, Cicrano que está fazendo acontecendo, você não acredita em Deus. Né? Se eu estou purificando financeiramente, com perdas e tudo mais, é sinal que a minha gratidão está pequena. Eu não estou agradecendo no nível que eu deveria. Por isso Deus me faz perder para valorizar. Ah, como? Ué, se você é uma pessoa que guarda tudo para você, mesquinha, que você não investe em nada, por assim dizer, você acaba perdendo por quê? Porque o dinheiro corrói. É inveja, é materialismo barato, ou você acaba ficando doente e não pode nem gastar o que você tem, vai gastar com doença. Não pode viajar, não pode comprar um carro, não pode comprar uma casa, não pode fazer nada. Porque você foi tão mesquinho que você quis ter o dinheiro igual o tio Patinhas, né? Na sua caixa forte, para ficar nadando no seu dinheiro. E você acaba perdendo.
E se você é uma pessoa que vive em conflitos, perguntar, Meixo Sama, o que eu tenho que mudar, Meixo Sama? Talvez da sua boca só saiam facas e espadas para ferir as pessoas com suas palavras. Consequentemente, você acaba recebendo de volta tudo que você falou. Então, é hora de você também mudar esse comportamento. Seja no trabalho, seja numa igreja, seja na sua casa. Não importa onde. Importa que quando você for falar alguma coisa, pense, o que vai sair da sua boca vai ferir ou vai salvar. Ao atingir o ponto em que possa resistir a qualquer injustiça ou humilhação, calmamente, sem dar vazão à cólera, passamos então ao primeiro estágio em nosso aprimoramento espiritual. Aprendemos o autocontrole. Não somos donos de nós mesmos, pois ninguém consegue viver como quer. Parece simples, porém não é, pois tudo é regido pelo alto. E para poder compreender essa força que nos dirige, é que a vontade de Deus temos que treinar. E que é a vontade de Deus temos que treinar. A despeito de nossas ardentes orações, existem problemas, dificuldades que parecem tornar-se cada vez mais insolúveis, desafiando todos os nossos esforços físicos e mentais. Durante tais situações, devemos fazer o possível para o bem-estar de outras pessoas e para a sociedade em geral. Inevitavelmente chegará o tempo em que, através das bênçãos de Deus, o aparentemente impossível se tornará realidade. Deus jamais nos coloca numa situação sem saída. E isso eu vivi, como eu contei agora do banco, eu vivi plenamente isso no Parque São Lucas. Plenamente. Eu não tinha tempo de pensar nas minhas dores. Eu dava vida para outras pessoas. Hoje, se a gente não tem o que comer, tem um almoço hoje que a gente oferece para os antepassados, a gente come alguma coisinha, pode ser arroz e ovo, arroz e feijão, não tem problema nenhum. E pode ser um filé mignon, pode ser... Caiu a internet, mas a gente continuou o aprimoramento. Se criarmos postura de fé ardente em Deus ou semelhante, Deus nos enviará forças extras para suportar qualquer barreira. A atuação da força negativa é realmente hábil e trabalha conforme o pensamento de cada um, governando-lhe a mente. Na purificação inicia-se uma luta entre o bem e o mal, entre a força negativa que atua no espírito e a força divina que atua para que confiemos em Deus. Esse não é o momento para descuido, pois as forças divina e satânica estão em grande luta dentro da pessoa em purificação. O homem, mesmo que sofra pressões e perdas, ou mergulhe no fundo do abismo, possuindo a grande força de reagir, conseguirá obter sucesso. Meixo Sama nos ensina que Deus deseja nos abençoar em todas as coisas boas. Porém, enquanto o nosso corpo espiritual estiver cheio de máculas, nada poderá ser feito por nós. É por isso que Deus nos dá grandes purificações. É muito importante compreender bem isso. Se agora estiver passando por uma grande purificação, compreenda que esta é necessária. Portanto, quando nos sobrevier semelhante paralisação ao fracasso, recordemos que nesse instante começa um novo caminho para nós. Antes que o sucesso chegue na vida de qualquer homem, ele encontra com certeza muitas derrotas temporárias e talvez algum fracasso. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos comprova que mais de 5.000 homens de maior sucesso contam que o seu maior êxito se deu justamente a um passo do ponto em que a derrota os alcançaram. O fracasso é um malandro com aguçado senso irônico que sente prazer em derrotar a pessoa quando o êxito está quase a seu alcance. Isso a gente comprova facilmente. Pessoas que às vezes estão quase alcançando a graça que tanto desejam, desistem, desviam do caminho e perdem a grande oportunidade de sair do nível de sofrimento. Não adianta mudar de igreja se você não mudar a sua essência. Não é em igreja que você vai encontrar milagre. Você vai encontrar um milagre em Deus. Véio. Nós aqui somos messiânicos. Aí eu vou na igreja A, B, C, D e E. Não adianta você mudar de igreja se você não entender quem Meixo Sama é. Meixo Sama é muito maior do que a gente imagina. Mas as pessoas às vezes se prendem a dogmas, a formalidades e a invencionices. Né? Porque cada um interpreta os ensinamentos do Meixo Sama como deseja. E às vezes utiliza para sua própria benesse. Meixo Sama diz que existe um tipo de pessoa positiva que esquece de si mesmo. Eis porque Deus o utiliza sempre. Por isso, graças e alegrias também são abundantes. Cada problema, cada situação é preparada por Deus para fortalecer o homem e fazê-lo crescer espiritualmente. Quem vive concentrado em Deus
conseguem entender isso. O fato de recebermos um determinado tipo de purificação significa que temos condições necessárias para suportá-las. Para as pessoas que alcançam determinado nível de percepção, Deus concede a purificação, objetivando elevar a espiritualidade da sua alma. Somos messiânicos, portanto, não somos pessoas comuns. Recebemos de Meixo Sama ensinamentos sobre como poder enxergar as coisas de maneira correta, sempre procurando conduzir os problemas e as tristezas para o nosso desenvolvimento pessoal. Muitas vezes sofremos por falta de inteligência e de compreensão. Umas coisas que eu reiterei muito aqui nessas palavras do reverendo: purificação, no conceito geral, é castigo. Esse conceito pertence à era das trevas. Purificação não é castigo. Sofrimento não é castigo. É sim uma forma de eliminação, de limpeza. Purificação é tornar-se puro ou retornar ao estado de pureza para Deus utilizar. Lei da purificação ou harmonia: aquilo que está maculado precisa limpar, harmonizar com a natureza que é perfeita. A religião que acredita que a doença é um castigo, um mal, a ciência acha que a doença é nociva. A doença é a maior bênção concedida por Deus, porque pela doença são eliminadas do organismo aquilo que é a causa da infelicidade. Esta é a lei da purificação. E é uma das coisas mais difíceis de se compreender hoje também. É urgente a necessidade de compreendermos o que realmente é para o nosso bem. Hoje tudo está invertido. Aquilo que achamos que nos é positivo ou que são coisas boas em nossas vidas, na realidade não são. São nocivas, porque nos trazem alívio momentâneo e com isso estão acumulando muitas mais impurezas que futuramente virão à tona. Cada purificação tem sua causa. Se compreendemos a causa, teremos predisposição para suportá-la. O ensinamento de que toda angústia mental e sofrimento físico é um processo de purificação não poderá ser realmente compreendido por pessoas que não tenham tido essa experiência. É muito fácil ter alegria quando as coisas boas acontecem, porém é difícil ser alegre, procurar ser alegre e ter gratidão nas horas difíceis. Meixo Sama nos ensina que cada vez mais esse tempo, essa lei de causa e efeito, vai se encurtando. E se você transferir problemas de 1, 2, 3, 5 anos com a lei da purificação, os problemas não poderão ser transferidos. O melhor a fazer é enfrentá-los de imediato. Se temos que purificar, é melhor que purifiquemos já, porque só a purificação nos salvará. O homem é fraco. Ao encontrar-se face a face com qualquer dificuldade, logo deseja fugir. Talvez possamos dizer que é o próprio do caráter humano evitar tais situações. Entretanto, há pessoas que querem fugir ou tentam evitar, porém, não havendo permissão, nada conseguirão. O melhor e mais correto é enfrentar. A gente já acompanha muitos casos de pessoas, né, que nos procuraram no passado com purificações severas. Nós orientamos, as pessoas não seguem a orientação, quebram a cara, aí sai da igreja e vai procurar outra coisa. Mas não é culpa da igreja. Meixo Sama orientou tal coisa. Nós passamos o ensinamento do Meixo Sama. A pessoa não seguiu. Então ela quer achar uma igreja, às vezes, até similar, para ver se alguém fala alguma coisa diferente. Porque ela quer ouvir alguma coisa que alivie a sua culpa. Ela foi desrespeitosa com o que foi orientada. Ela não cumpriu a orientação, né? E veja, no nosso caso aqui, tudo que é falado, que é orientado, é totalmente, é 100% baseado em Meixo Sama, no que ele nos legou. Não existe outra coisinha por fora, o jeitinho. Tudo é baseado em ensinamento, porque nós lidamos com vidas. Nós não lidamos com objetos. Vidas têm que ser respeitadas. Todas as vidas importam, não é? Pode-se conseguir por tempo determinado, porém, a qualquer hora ou lugar, serão novamente surpreendidos. Se acumularmos méritos, por mais difícil que seja a situação em que nos encontramos, Deus estenderá sua mão salvadora, através de pessoas realmente sinceras que nos abrirão caminhos inesperados. Ao contrário, quem não acumula méritos, geralmente acaba sozinho, sujeito a um trágico fim. Deus não abandona as pessoas cuja vida está alicerçada numa fé correta, e que sejam corretas também com as atitudes do servir. Isso é profundo. Deus não abandona as pessoas cuja vida está alicerçada numa fé correta e que sejam corretas também nas atitudes no servir. Se porventura acontecer o contrário, devemos então refletir profundamente
sobre nossos sentimentos e nossa postura no servir de nosso semelhante. A purificação e as bênçãos que estão unidas como a frente e o verso de uma folha de papel, jamais havendo situação de beco sem saída. Quantas e quantas vezes aqui a gente é agoniado para poder pagar um aluguel da igreja que está faltando dinheiro, comprar alguma coisa, pagar alguma conta, de repente, alguém que a gente nem conhece, mandava um donativo. Como se explica isso? Que fé é essa que a gente segue, que Deus sempre provém? Né? E quando falta, a gente fala, Deus proverá. E Deus sempre provém. Essa confiança em Meixo Sama, que foi talvez o maior treinamento que a gente teve que adquirir com o passar do tempo na igreja. Porque nós só, assim, fomos entender o que é a fé verdadeira quando vivemos e conhecemos um pouco do que é o inferno. E ao ultrapassarmos essa fase, essa grande purificação, conseguimos ver o horizonte e falar assim, nossa, temos uma chance, temos condição de sair dessa situação. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão no início do processo de purificação. Talvez a gente já esteja no final desse processo de purificação. Todo um caminho, um trajeto já foi passado. São 17 anos. 17 anos. Não é uma semana, não é uma dor de barriga, não é uma febrezinha passageira. São 17 anos de um processo de purificação longo, onde conseguimos alicerçar a igreja, a arte do Jorei. Ganhamos coisas, ganhamos uma área para fazer o solo sagrado em Tocantins. Nunca pedimos nada a ninguém, nunca exploramos ninguém. E se um dia alguém disser isso, está mentindo. E se um dia alguém fez isso usando o nome da arte do Jorei, já não faz mais parte do grupo da igreja. Então, é isso que vale a pena. Hoje um amigo meu mandou uma tradução de uma música japonesa, chama Kishikaisei. E ela quer dizer ressurreição. Ele falou assim, olha essa letra, olha essa letra. E a letra dessa música é impressionante. É um rock japonês. Eu não vou cantar porque não dá. Né? E ressurreição diz assim, lute, vamos, vai. Que é fight, katsu, go. Qualquer um fica com medo e às vezes tem vontade de fugir, escondendo a coragem dentro de si. Você fica parado de cabeça baixa, fingindo mais uma vez que não viu, que a lágrima que caiu não vai secar. A vontade de não desistir jaz dormente bem fundo. Acredite mais uma vez naquele dia em que você cerrou os punhos e abra caminho. Com certeza dessa vez será a ressurreição. Você deve desafiar agora. Não perca essa chance. Olhe para o céu e vamos repintá-lo. Se você busca por perfeição e pela vitória, ame até mesmo seus pontos negativos e vá em frente. Você questionará seu coração frágil e as falhas irão anuviar sua autoconfiança. Mesmo sabendo disso, repita. Você aceitou até mesmo isso. E quando isso se revelou, você percebeu que essa coragem é a sua força. Você nunca terá que lutar sozinho, pois não importa o que aconteça, você sempre terá apoio. Vamos, dê o seu melhor. Erros são excelentes. É a ressurreição. Concentre-se apenas no sucesso. Derrube todas as paredes agora. Cavalgue a ascensão e o aperfeiçoamento, mas sem perder o foco de novo. Corra atrás dos seus sonhos. Com certeza dessa vez será a ressurreição. É hora de colher os frutos de seus esforços. Sem hesitar de novo, vamos lá. Voe. Total comprometimento e encorajamento. Se você se esforçar, coisas boas virão. Por isso, vamos cantar mais uma vez. Com certeza dessa vez será a ressurreição. Você deve desafiar e puxar os seus sonhos. Arrombe a porta trancada. Se você busca por perfeição e pela vitória, ame. Até mesmo seus pontos negativos, vamos juntos em frente. Lute, vamos, vai. Fight, katsu, go. Obrigado a todos, uma boa missão. E vamos em frente. Desistir jamais, jamais, jamais. Obrigado a todos.